Meus amigos, Jean Carlos fechou com o Ceará, já foi anunciado na página oficial do clube, contrato em definitivo. Não chegou para empréstimo não, tá? E dando complemento. Para mim, além do Ceará se reforçar, enfraqueceu um rival na própria competição. E eu vou dar destaque ao time que o Yuri Romão falou, vamos montar um time para ser campeão, e a gente vai dar destaque aqui a todas as contratações do Sport feitas até o momento, e do que o Sport tem de uma base de um elenco para o decorrer da próxima temporada. Eu sei, ainda vai ter as eleições, eu sei que ainda vai ter mais contratações, mas até agora do que eu estou vendo, é o que eu falei, aquela aspas dele de montar um time para ser campeão foi extremamente exagerada, tá? Bom, vamos primeiro aqui para as informações, tá? O Ceará anunciou na própria página aí do clube, óbvio, chegou mais um reforço. Jean Carlos é a mais nova contratação do Vozão para a temporada 2023. Abre aspas. Jean é um jogador que já estávamos monitorando. Um jogador que pensa o jogo, trabalha muito bem na armação das jogadas, tem um bom chute de média distância, como vocês estão vendo aí nos melhores momentos, e uma boa bola parada. Foi mal. Acreditamos ser um jogador que vai nos ajudar bastante nessa Série B. Foi uma negociação difícil, pois tínhamos uma concorrência, e a concorrência era o Sport. Mas conseguimos chegar a um acordo tanto com o clube quanto com o atleta. Fato é, o presidente do Náutico dificultou mais a chegada de Jean Carlos para o Sport do que a ida de Jean Carlos para o Ceará. Ele colocou mais barreiras para Jean Carlos não ser a nova contratação do Sport, infelizmente. Bom, fato é o seguinte, rapaziada. Sobre a questão de ser balão ou não ser balão, eu interpreto da seguinte maneira. Se tem dois clubes negociando e um leva, para mim é balão. Ah, mas ele queria jogar no Sport. Verdade. Ah, mas o presidente do Náutico colocou vários empecilhos na negociação e dificultou muito mais, colocou muito mais barreiras para que Jean Carlos não fosse jogador do Sport. Verdade. Mas, dito isso, se você tem um clube querendo um jogador e um outro clube querendo o mesmo jogador e um dos clubes leva, para mim um deu balão no outro, tá? Para mim essa é a verdade. Mas, enfim, dito isso, vamos parar de compartilhar aqui essa tela e já colocar aqui em tela para vocês novamente os números de Jean Carlos. Essa declaração que o diretor do Ceará falou foi muito assertiva, tá? É um cara que tem boa finalização de média distância, tem uma boa bola parada e, além disso, ele também tem uma boa visão de jogo e distribui bem os passes e tem uma excelente cobrança de escanteio que contribuiu para muitos gols do Náutico aí nas últimas Série B. Bom, Jean Carlos, 30 anos, pelo Náutico nas últimas temporadas aí na Série B. 98 partidas, 21 gols, 16 assistências, 314 chutes, 271 passes decisivos, tá? 21 grandes chances criadas, 66% dos dribles sucedidos, tá? 142 faltas sofridas, nota média ali do SofaScore 7,23. Só uma aspas rápida, eu sei que isso não deve ser um grande parâmetro, mas tem uma nota no SofaScore acima de 7,2 é porque o cara é diferenciado, e de fato ele é para jogar uma Série B sim, tá? Bom, dito tudo isso, vou parar de compartilhar essa tela aqui e vamos falar mais uma coisa. O Ceará contratou Arthur Rezende, Jean Carlos e agora contratou também o volante do Ituano, Kaique. Eram jogadores titulares dos seus clubes. Jean Carlos, titular absoluto do Náutico, Kaique, titular absoluto do Ituano, Arthur Rezende, titular absoluto do Vila Nova. Eu vejo como boas contratações para a Série B. E é aquilo. O Ceará contratou Jean Carlos, se fortaleceu no meio campo, contratando Kaique, bom volante, Arthur Rezende, bom jogador de meio campo central, que pode auxiliar Jean Carlos, e contratou o próprio Jean Carlos. Eric ainda continua no Ceará, né? E Eric com Jean Carlos jogou muito naquela Série B de 2021, quando tinha aquele quarteto ali, né? Jean Carlos de meio atacante, Eric na ponta direita, Vinícius na ponta esquerda e Chiesa de centroavante. Eric era um cara que, naquele Náutico ali, ele era um cara que jogava de ponta direita, mas também caía muito pro meio. Cortava muito para dentro, auxiliando também Jean Carlos, né? Fazendo a função de um meia também. Então isso pode ser muito bom aí pro Ceará. Em contrapartida, a gente tem um Sport que contratou até agora Renan, Filipinho e Matheus Vargas está fechado, tá? Amanhã eu vou fazer um compilado
E segundo o NE45, Gabriel Santos também está fechado. Amanhã eu faço análise mais completa dos jogadores. Agora é para a gente trocar mais ideias sobre Jean Carlos, Náutico, Sport e valores também em negociação. Todas essas contratações do Sport, exceto o goleiro Renan, tá? Mas também que não muda muito o patamar de nada. Mas enfim, todas essas contratações eram contratações que Matheus Vargas, escanteado no Fortaleza. Filipinho, beleza, é um jogador vindo de uma Série C para uma B, mas, porra, é uma aposta. Gabriel Santos é uma aposta. Todas as contratações do Sport até agora foram apostas. As do Ceará, para mim, foram boas contratações. Para mim, são contratações que têm uma boa chance de dar certo na Série B. Posso ser que não dê, mas para mim, até o momento, as contratações do Ceará foram mais assertivas, melhor dizendo, do que o Sport. Óbvio, possa ser que, sei lá, Matheus Vargas chegue aqui e destrua. Posso ser que o Jean Carlos lá no Ceará não jogue absolutamente nada. Pode, futebol. Mas qual é a probabilidade? Qual é a maior chance disso acontecer? Qual é a maior probabilidade? Jean Carlos dar certo ou Matheus Vargas? Quem é que vai contribuir mais para gols? Jean Carlos ou Matheus Vargas? Gente, Matheus Vargas, se você pegar aí os números de Matheus Vargas, mas ele joga de volante. Não, isso é mentira, né, gente? Ele não joga de volante. Ele pode ajudar ali como... Eu nem sei nem definir, mas não é volante. Ele pode ser um cara de meio campo central, não ser necessariamente um meio atacante, o cara do último passe. Pode ser o cara ali da transição, mas que ele é volante, não é, né, gente? Pelo amor de Deus, ele é meio atacante. Normalmente ele joga de meio atacante. Então, assim, Matheus Vargas, se você pegar os números dele, se você pegar os últimos 5 anos de Matheus Vargas, deve ter, sei lá, umas 14, 15 participações em gols. Só a última temporada de Jean Carlos, em 2021, tem 20 participações em gols. Só uma temporada de Jean Carlos já barra 5 temporadas de Matheus Vargas em termos de participação em gols. Mas, enfim, é aguardar para ver se o Sport vai conseguir fazer contratações aí melhores nas próximas semanas e meses, enfim. Bom, mas vamos agora dar destaque aqui à questão das negociações e dos valores envolvidos, tá? Dando destaque agora ao que o Náutico postou. Após 3 anos e meio defendendo nossas cores, o meia Jean Carlos encerra hoje a sua passagem pelo Náutico. Em comum acordo, o clube acertou a venda do atleta ao Ceará. Jean possuía vínculo com o Timbu até julho de 2024. E complementando a matéria, tá? Oficial do Náutico aí o Twitter. Nos últimos dias, o Náutico recebeu ainda 2 propostas do Sport pelo atleta, uma por empréstimo e outra para negociação em definitivo. O clube alvirrubro chegou a fazer uma contraproposta, mas não houve acordo entre as partes envolvidas, tá? Neste período surgiu a possibilidade de ida em definitivo para a equipe cearense, o que se concretizou. Nos aflitos, Jean Carlos pôde retomar a carreira após 3 meses sem atuar em uma partida oficial. Conquistou um título nacional em 2019, vulgo Série C, e 2 campeonatos pernambucanos, vulgo não vale quase que nada para mim, né? Para o Náutico talvez realmente tenha uma importância. Para o Sport não tem importância nenhuma, mas de fato é um título, né? Assim, que eu não considero muito, mas é um título, de fato. Bom, rapaziada, agora vamos dar destaque aí ao que Altos postou no seu Twitter, tá? Jean Carlos, por conta própria, negociou com o Sport e fechou as bases salariais e R$1 milhão parcelado com o primeiro pagamento em fevereiro. Jean teve a reunião com o presidente, ficou sabendo das condições e entregou ao departamento de futebol. O Náutico faz uma contraproposta ao Sport, envolver Paulinho e Vitor Gabriel na negociação. O Náutico ficando com 70% dos direitos econômicos dos dois e o Sport com o resto. Aí é bizarro, né? Se de fato isso aqui procede, é bizarro. O cara entregar 70% de Paulinho, 70% em Vitor Gabriel, que não tem nem 18 anos de nada, e é lateral esquerdo. Paulinho é um cara que joga ali como um ponta, né? Porra, 70% dos dois, e R$1 milhão ainda o Sport pagando. Porra. Mas enfim, vamos complementando aqui a matéria, tá? E é exagerado, óbvio que o Sport não ia fazer essa loucura. Já tem 30 anos de idade. O Sport não aceitou, então o Náutico focou apenas em Vitor Gabriel. Enquanto isso, ao ver a proposta do Sport e seu concorrente na Série B, o Ceará pediu um prazo curto para o Náutico, para formalizar uma proposta envolvendo dinheiro. E aí é o que eu falei para vocês. O Ceará matou 2 coelhos com a cajadada só. Fortaleceu seu meio campo e enfraqueceu um rival na própria competição, que é o Sport. Infelizmente, né? Já que eu torço pro Sport. Valores finais acertados com o Ceará, R$800 mil garantidos, mais R$300 mil que Jean Carlos abre mão de receber de resíduos de dívidas com o Náutico, tá?
Caso o Ceará suba para a primeira divisão, que é muito provável, o Náutico recebe mais R$ 200 mil. Podem chegar ao valor total aí a 1,3 milhão de reais, tá? Não é milhões, é milhão, porque só é milhões quando se passa de dois, né? De dois em diante é milhões. Até 1,99 é milhão, tá? Bom, dito tudo isso, Fred Figueroa, vou parar de compartilhar aqui. Fred Figueroa colocou mais uma informação aí nessa linha do tempo que Atos colocou aí no Twitter. Ó, para adicionar nessa thread, né, e tal, a contraproposta do Náutico ao Sport pedia 1,5 milhão parcelado ou 1,2 milhão e o empréstimo de Kaique até o final da Série C com os salários pagos pelo Sport. Lembrando, Kaique recebe mais de 100 mil reais no Sport, 140 mil reais. Multiplica isso aí por 12, dá mais de 1 milhão. Então, assim, o Sport basicamente estaria pagando 2 milhões para trazer Jean Carlos ao Sport, tá ligado? Tipo, era, aspas, o dobro do que o Náutico ia trazer. O dobro é exagero, mas assim, do que o Ceará fez, é o dobro da proposta do Ceará, né? Coloquei o dobro exagerando, óbvio. Mas assim, era, sei lá, 50% mais, 70% mais do que o Ceará queria trazer, tá? Os dois pedidos, convenhamos, muito superiores ao valor final pago pelo Ceará. Enfim, tá aí a linha do tempo sobre a questão das negociações de Jean Carlos com o Sport, tá? E com o Ceará também, né? Dito isso, é a questão lógica. O presidente do Náutico dificultou a negociação. Dificultou muito mais para o Sport do que para o Ceará. E ele acabou indo para o Ceará. A vontade do atleta era de jogar no Sport inicialmente, mas devido às circunstâncias aí de valor e tal, a negociação, o próprio irmão falou, ó, está encerradas as negociações para o Jean Carlos, ele falou isso ontem, e aí deu no que deu, Jean Carlos foi para o Ceará, tá? Bom, vejo como uma boa contratação aí do Ceará. Amanhã eu queria me alongar fazendo análise do que o Sport fez até agora no mercado e comparar. Eu vou deixar para me alongar um pouquinho nisso no vídeo de amanhã. Tamo junto aí, rapaziada. Abraço para todo mundo. Valeu.